Olá, tudo bem? Vou fazer uma análise de position, uma análise de médio prazo. Tá aqui o S, esse gráfico é um gráfico semanal, cada candle desse, cada barra, né? Aqui equivale a uma semana de negociação, então o alvo aqui é um alvo mais longo, o alvo de médio prazo, e o objetivo aqui é que a gente consiga entender quais são os próximos passos do mercado no médio prazo. Então o objetivo aqui não é curto prazo, é entender qual é o movimento para as próximas semanas. Começar aqui com o gráfico do Ibovespa, no gráfico semanal, então eu tenho aqui um pivô de alta, levou o mercado lá aqui para a máxima dos 58.574 pontos, e aí o Ibovespa volta a cair, arma aqui esse fundo, então esse fundo está formado nos 52.665 pontos, então eu tenho aqui uma região de suporte, vou colocar aqui uma pequena reta aqui, né? Deixa eu colocar aqui só para a gente ter noção. Então eu tenho esse piso aqui, chamado de suporte. Então eu tenho essa região de suporte e agora eu espero para continuar nesse viés de alta que esse suporte não seja perdido. Então, para o Ibovespa continuar em alta, esse suporte não pode ser perdido. Se na próxima semana eu tiver um candle baixista, um candle vermelho aqui que faça perder esse suporte, eu vou ter um pivô de baixa no gráfico semanal, que vai fazer com que o Ibovespa, colocar aqui o alvo, vá para as expansões de fibra que eu vou colocar aqui, né? O Ibovespa vá lá para baixo, né? Deixa eu melhorar aqui um pouco. Vá para 44 mil, 45 mil pontos. Então aqui vai ter uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 nos 45 mil pontos. Isso só vai acontecer, segundo minha visão, segundo o meu método, se o Ibovespa perder os 52.665 pontos. Se o Ibovespa continuar subindo, esse cenário aqui se invalida por ele mesmo. Eu continuo tendo meu suporte aqui, porém eu já trabalho com alvos de alta e não alvos de baixa. Então aqui eu vou ter alvos para lá para cima, né? O que pode fazer com que o Ibovespa suba muito mais, inicialmente até os 62.300 pontos, que é esse último topo aqui, região de resistência. Então, vou esperar um candle de alta na próxima semana. Se a próxima semana for positiva, aí sim vai ter o dia 22, 23, 24, 25, 26. Aí acaba o mês, né? 27, 28. Lá no dia 29 de junho, naquela semana do dia 29 de junho, pode gerar uma compra e aí o Ibovespa deve subir forte a partir do mês de julho. Então vai ser o mês de julho comprador. E isso vai depender se eu tiver um candle de alta nessa semana. Eu preciso de um candle altista muito forte azul nessa semana para que na outra semana eu consiga comprar. Se o candle nessa próxima semana for um candle vermelho, fechando aqui abaixo dessa mínima, dessa região aqui de último fundo, na outra semana vai me gerar uma venda em muitos papéis, saída da bolsa, muita gente saindo, e aí não vai ser nada bom para quem está comprado. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não sei para onde o mercado vai, mas sei que se fizer um candle de azul, a compra, se fizer um candle vermelho, é venda. Vou falar aqui também do dólar futuro e aí eu volto para as blue chips e os setores. O dólar futuro segue aqui tentando armar um zigue-zague descendente, então é o mesmo critério que eu uso para o Ibovespa, eu uso aqui. Então faço uma onda 1, faço uma onda 2 e tento aqui uma onda 3 com alvo nos 2,50, 2,48. Então, alvo aqui do dólar 2,48 se acontecer a perda dos 2,94. Se isso acontecer, para mim será ótimo. Eu acho que será bom para muita gente também. E eu não sei também se o dólar vai atingir esse patamar. Se na próxima semana o dólar violar essa máxima nos 3,157, eu vou ter aqui um novo fundo formado e aí eu vou tentar aqui armar um zigue-zague ascendente e vou buscar zonas maiores aqui, mais altas. Então, dólar segue tendo como região de resistência a máxima de cada semana para iniciar um repique. Se voltar a cair e fechar abaixo dos 3,04, então fechando aqui abaixo dos 3,04, já dá para abrir uma venda, uma operação na ponta vendedora no dólar, apostando em quedas mais intensas, já que eu vou ter quase formando aqui um pivô de baixo. Então, 1, 2, 3, se perder essa mínima em 2,94, tendência do dólar, tendência de baixa. Juros futuros seguem dentro de uma tendência de alta, então, como eu falei no gráfico diário, estou totalmente pós-fixado.
Totalmente não, estou 50%, né? Minha carteira total, 50% é renda fixa e 50% e 100% dela é Selic pós-fixado aqui com esse último fundo aqui como região de suporte. Fico pré-fixado se o dólar, os juros futuros voltarem a cair e perder essa mínima daqui. Enquanto isso não acontece, estou totalmente pós-fixado em juros futuros. Vou começar aqui, Petrobras, Vale, Tube, e aí depois eu volto para os setores. Petrobras segue dentro de uma tendência de alta, então eu tenho aqui uma tendência de alta, onda 1, onda 2, tentando onda 3. Preciso de um candle de alta na próxima semana para voltar a comprar e subir com o papel. Então, a tendência é de alta para mim no gráfico da Petrobras e só fico vendedor se perder os 12,25 esse último fundo. Então, enquanto a Petrobras estiver acima dos 12,25, a tendência é de alta e eu não saio desse papel. Quando eu falo é o método. Se você tem dúvidas do método, acessa voinvestirnabolsa.com, coloca seu e-mail. Quando eu tiver uma nova turma, aí eu vou te dizer e aí você vai ter acesso a essa nova turma. Então, Petrobras, tendência de alta. Vale 5, próximo papel aqui no gráfico semanal. Vale 5 já segue muito mais fraco aqui que a Petrobras, eu prefiro Petrobras. Vale 5, se perder essa mínima daqui por volta dos 16,45, eu vou armar um pivô de baixo no gráfico semanal, tendo uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 para formar. Então, não pode perder 16,45 e Petrobras não pode perder 12,25 para se manter com uma perspectiva positiva para as próximas semanas. Coloquei aqui o gráfico de YouTube 4, tentando deixar um fundo formado aqui no mercado. Caiu, fechou em alta de 3,58 essa semana, mas eu não tenho compras. Então, o mercado como um todo aqui, até agora, não vi compras. Eu espero que essa semana seja compradora. Então, por exemplo, se YouTube 4 fechar aqui com mais um candle azul, na outra semana do dia 29 eu começo a comprar essa ação. Então, como position, eu não compro. Como swing trade, eu já começo a comprar as ações nessa próxima semana, conforme eu falei no gráfico diário. Se eu for procurar aqui os melhores setores para trabalhar aqui na ponta compradora, eu ainda vou encontrar aqui o setor de consumo, é o primeiro setor de consumo numa tendência clara e forte de alta, deixando esse último fundo como região de suporte. Fico totalmente vendedor e fora do setor do consumo se ele perder esse último fundo. Se o setor não perder esse último fundo, eu continuo comprado aqui em consumo. Então, consumo, tendência de alta, é o setor mais forte. Se isso acontecer, uma alta, um retorno à tendência de alta com o setor do consumo é o que vai se beneficiar com mais intensidade. O setor financeiro também está interessante, rompeu essa LTB, então houve aqui o rompimento, agora escorregando aqui em cima da LTB. Vamos esperar aqui um candle comprador, para aí sim, depois do dia 29, comprar o setor. Setor elétrico é um outro setor interessante, vou colocar aqui o gráfico. Está forte, então setor elétrico e setor de consumo, os dois setores aqui que vão se beneficiar, inclusive o setor elétrico aqui deixando uma bandeira, né? A violação dessa máxima, não pelo meu método, mas por outro método que você viu no curso, gera uma compra, o stop fica aqui abaixo dessa mínima, então setor elétrico, setor muito forte, recuando para depois voltar a subir, então posição forte, armada no setor elétrico e no setor de consumo. Setor de imóveis, setor imobiliário, setor em queda, então fico fora para compras do setor imobiliário. Então, de olho aqui em setor de consumo e setor elétrico, de preferência na ordem elétrico e consumo. Tem o setor industrial também aqui, que eu posso ver se está numa tendência de alta, também o setor industrial. Então, vamos lá olhar aqui, ó, indústria, elétrico e consumo. Então, o foco é indústria, elétrico e consumo. Desde essa mínima até esse fechamento aqui, eu tenho 21% no INDX e EX, deixa eu dar uma olhada. Desde essa mínima até agora, tenho 26%, setor de consumo. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais ou menos foi aqui, né? Então eu estou de olho em energia elétrica e indústria. Será que o mercado brasileiro vai retornar? Aí fica aquela alegria no fundo do coração, porque se o setor elétrico voltar a bombar, como já dizem os mais novos, e o setor industrial é o ressurgimento da nossa indústria. Tomara que isso aconteça. Então,
de olho focando aqui no índice para compras, INDX e índice de energia elétrica como position. Então é isso, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em gostei e se inscreve. Acesse voinvestirnabolsa.com.br, clica aqui inscrever-se, curtir no Facebook. Toda vez que eu fizer novo vídeo você vai ter acesso. Vai aqui mesmo embaixo do YouTube, se você estiver vendo no YouTube, e clica em inscrever-se e gostei para saber que você gostou. Clique em não gostei para eu saber que você não gostou. Então é isso, até o próximo vídeo e foi um prazer.